nós gravamos, né, primeiramente em 3 partes os vídeos, depois juntamos esses vídeos e aí na sexta-feira colocamos o vídeo completo. Então, estudamos a primeira parte, vamos continuar agora na segunda parte dos vídeos. Não se esqueça que todos os slides, né, as figuras ilustrativas que nós usamos aqui nos vídeos, nós disponibilizamos para você. Você vê o endereço aí. Também a lição escrita, que tem muito mais coisa para você ver, aprender muita coisa. Então, nós temos a lição escrita também, aí está o endereço para você ver. Então, além dos vídeos, nós temos as figuras ilustrativas e temos aí também os vídeos. Nesse trimestre, nós estamos disponibilizando também um questionário da lição. Você encontra lá nos estudos escritos. Tem um questionário bem extenso. E nós estamos disponibilizando também a lição escrita em 2014, os comentários nossos, e temos também vídeos de 2014. E lá nesses vídeos, na última parte, você vai ver aí as respostas do questionário. Vamos então ao subtópico 2, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó, de Gênesis 41, 14 a 41. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis 3, 16 a 28, 4, 29 a 34. Então aqui o comentarista, né, pastor Renovato, ele continua nessa linha de pensamento que é encontrada na maioria dos livros, né? Os próprios calvinistas acreditam assim também, porque eles vão na parte intelectual, eles vão estudar a palavra sabedoria em toda a Bíblia. Onde está escrito sabedoria, então tem a ver com dom, palavra, sabedoria. Isso é uma coisa automática que a pessoa faz usando o quê? O intelecto, estudando. Mas acontece que os dons do Espírito Santo, eles têm que ser vistos em operação na prática, para nós entendermos. E nós podemos pegar vários exemplos na Bíblia, né? A palavra de sabedoria, por exemplo, é dada a um profeta. Muitas vezes o profeta vai o quê? Falar a respeito do futuro, revelar uma coisa que vai acontecer no futuro. Então nós vemos acontecer muito através de Isaías, né? Ezequiel, aí Daniel, no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, então nós vamos ver muito através então, de Paulo, de Pedro, né? Vamos ver através de João, coisas que vão acontecer no futuro. Aí Judas escreve também sobre isso. Então são revelações de coisas que vão acontecer no futuro. Jesus falou muita coisa a respeito de coisas que vão acontecer no futuro. Tudo isso está dentro desse dom, palavra da sabedoria. E nós podemos incluir dentro da palavra da sabedoria também muitos sonhos que revelam o futuro, não os que revelam o presente. José, marido de Maria, recebeu uma revelação de que ela estava grávida e era do Espírito Santo. Isso aí é palavra de conhecimento. É um sonho dentro da palavra de conhecimento. Não é que José tinha dom, mas ele recebeu uma revelação que é o que acontece também dentro de um dom, palavra de conhecimento ou da ciência. Agora, José, filho de Jacó, lá no Egito, revelou coisas que iam acontecer no futuro. Então, veio a ele a interpretação dos sonhos, revelando coisas que iam acontecer no futuro. Então, aí
está dentro da palavra da sabedoria. Então nós podemos dizer, através dos sonhos de José, por exemplo, né, que ele sonhou com seus irmãos se dobrando diante dele. Então podemos dizer que o Espírito Santo usava José em dom, palavra de sabedoria, porque ele tinha revelações a respeito do futuro. Assim como nós vamos ver Daniel, por exemplo, né? Era muito usado, então, dentro desses dons também, palavra de sabedoria, e ele foi usado em outros dons também, até interpretação de línguas. Agora, podemos ver claramente também, através do profeta Isaías, que falava muita coisa que ia acontecer no futuro, chamado profeta messiânico, porque falou muita coisa a respeito de Jesus e do que ia acontecer no futuro com Jesus. No subtópico 3, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então aqui novamente nós vamos ver, né, que o pastor Renovato usa mesmo o entendimento da maioria dos escritores que não tiveram uma experiência dentro do avivamento e escrevem usando a intelectualidade sobre os dons do Espírito Santo. Então aqui ele está falando, na verdade, sobre os dons espirituais do Pai, né? A administração da igreja. Mas o dom do Espírito Santo, palavra da sabedoria, é uma revelação que vem, né? Deus fala para a pessoa, coloca dentro da pessoa aquilo, para ele falar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por exemplo, o profeta Ágabo, olha aí, ele prevê uma grande seca, né, uma fome na Judéia, e isso aconteceu, a Bíblia diz, que aconteceu no tempo de Cláudio César. E ele pega o cinto de Paulo, se amarra e diz, isto vai acontecer com o dono desse cinto, vai ser preso, vai apanhar em Jerusalém. Os gentios vão aí perseguir e tal. O que é isso? Revelando o futuro. E isso é dom, palavra da sabedoria. Quando Jesus diz, o Filho do Homem será levantado, né? Tudo isso está falando a respeito do quê? Do futuro. Quando Jesus fala a respeito do futuro, isso é dom, palavra da sabedoria. É uma revelação do futuro. Quando Paulo fala sobre arrebatamento, por exemplo, está falando sobre o futuro. Ele diz que nosso corpo mortal vai ser transformado em corpo imortal. Então, tudo isso o que é? Palavra da sabedoria, revelação a respeito do futuro. Quando Pedro fala, né, que a terra, os elementos ardentes se desfarão, então, o que é isso? Uma revelação do futuro. Quando João escreve sobre o futuro, falando em Apocalipse, por exemplo, o que é isso? Revelação do futuro. Isso tudo é palavra da sabedoria. Então existe um problema sério, porque dons espirituais, então, olha bem, existem dons do Pai, existem dons de Jesus, que são os dons ministeriais, existem os dons do Espírito Santo. Não sei porquê as pessoas querem, porque querem que tem que ter os dons do Espírito Santo. Às vezes a pessoa não tem dom do Espírito Santo, mas tem dons de Deus Pai. Não sei por que isso, essa insistência, né? Essa briga. Não. Você tem um dom de Deus Pai, que maravilha, que bom. Não precisa insistir que tem o dom do Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito Santo deveriam operar em todos, tanto aqueles que têm dons de Deus Pai, como os que têm dons ministeriais, deveriam ter também os dons do Espírito Santo. Todos os dons são para nós. Os dons são armas espirituais, capacitações. É dado para quem isso? Para quem quer lutar, para quem quer evangelizar. Não é dado para todo mundo, de qualquer maneira.
A pessoa tem que estar fazendo a obra de Deus, querendo fazer, tem que estar engajado, estar trabalhando a obra de Deus. Aí os dons vão equipar esse ministério. No tópico 2 agora nós temos palavra da ciência. Subtópico 1, o que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, novamente, aqui nós vamos ver o direcionamento, daquela base teológica que as pessoas têm a respeito dos dons do Espírito Santo. Veja bem que este dom, palavra da ciência ou do conhecimento, é uma revelação sobrenatural do Espírito Santo de algo que aconteceu no passado ou está acontecendo no presente. Só que no lugar onde Deus dá a revelação, ninguém sabe disso. Quando, por exemplo, alguém está pregando e de repente ele para e fala com uma pessoa na igreja: olha, você, por favor, vem aqui à frente. Olha, Deus está me revelando que você tem um câncer e que o médico deu para você apenas um mês de vida. Olha, aquele pregador ou pessoa que está sendo usada, ele nem conhece essa pessoa, nem é às vezes nem dessa cidade. E aquela pessoa que tem esse câncer, é ela e o médico só que sabiam. Ninguém mais sabia. Então o que é isso? É uma revelação sobrenatural de algo que está acontecendo e ninguém sabe ali. Essa é a palavra da ciência, a palavra de conhecimento. Por que Deus faz isso? Ele revela e na mesma hora a pessoa também é curada. Então Deus está mostrando que Ele sabe, conhece todas as coisas ocultas. E esse dom está dentro do quê? Da onipresença de Deus. Deus está presente em toda parte. Deus sabe todas as coisas que aconteceram e que estão acontecendo e que vão acontecer. Então, aí esse dom, palavra da ciência ou do conhecimento, aí tem a ver com o conhecimento de Deus de coisas ocultas que aconteceram ou que estão acontecendo. E nós temos aí vários exemplos, na Bíblia. Temos no Antigo Testamento, por exemplo, um caso impressionante. O profeta Eliseu sabia tudo que o rei da Assíria estava tramando contra o rei de Israel. Então, se ele planejasse dentro do seu próprio quarto um ataque surpresa ao rei de Israel, isso era revelado ao profeta Eliseu, que morava lá em Israel. E ele mandava dizer ao rei: o rei da Síria está preparando uma armadilha para você em tal lugar, tal dia. Pronto. E o rei não comparecia. Quando o rei da Síria chegava lá, cadê o rei? Não está aqui. E toda vez que ele planejava, quando ia executar a armadilha, o rei não estava lá. Então um dia ele disse: tem alguém aqui, um espião que está revelando lá, não é possível. Está indo lá contar o que eu planejei. E aí então um dos seus soldados disse para ele: não, rei, isso aí é porque o profeta Eliseu diz para o rei lá tudo que o senhor fala, até dentro do quarto aqui, o seu segredo aqui, é revelado para ele lá. Olha só, esse é um exemplo impressionante, Quando Jesus chega para Natanael, lembra disso, que ele é um homem realmente íntegro, um judeu realmente legítimo, e diz que viu ele debaixo lá da figueira. Olha só, o que é isso? Palavra de conhecimento, palavra da ciência. Ele estava em outra parte. Jesus não foi lá ver, mas foi revelado a Jesus. Isso é palavra de conhecimento, palavra de revelação. É a palavra da ciência. Quando Jesus, por exemplo, sabia o que os homens estavam pensando, mas eles estavam até cochichando lá, Jesus sabia como?
palavra de conhecimento, palavra da ciência. É uma revelação sobrenatural. Subtópico 2, sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, na verdade, esse dom ele vai revelar algo oculto. Por exemplo, alguém pode estar em adultério, né? Por exemplo, aí, um obreiro. Então. E o irmão chega lá, vai pregar, nem da cidade ele é, não conhece ninguém, e de repente ele vai revelar, olha, você está em adultério e tal. Olha só, isso vai fazer com que algo que está oculto ali na igreja seja revelado. Aquele pecado vai ser revelado. Quem sabe por causa de um adultério, né? Quantas pessoas saíram de uma igreja? Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja, de aceitar Jesus? Então, um adultério, por exemplo, uma cidade pequena, um adultério dentro da igreja, pode impedir toda a obra de Deus de ir para frente. Olha só. Um pecado oculto. Então, Deus faz o quê? Revela esse pecado para que a pessoa se arrependa, se conserte, né, e para que a igreja continue a sua marcha. No Antigo Testamento nós vamos ver, por exemplo, a cidade de Ai, foi mandada por Josué, um pequeno exército, perderam a guerra, voltaram correndo, morreram alguns. E Deus revelou para eles, perguntou para Deus, e Deus revelou, ó, isso é porque há pecado no meio do povo. Então veja só, é uma revelação de algo que está acontecendo e que as pessoas não sabem. Às vezes uma pessoa sabe, né? Às vezes algumas pessoas sabem, mas nem todos sabem. Então Deus vai revelar isso. Então aqui nós temos dentro desse dom, olha lá, Pedro, né, é revelado para Pedro que Ananias estava mentindo, dizendo que tinha vendido a propriedade por um tanto e vendeu, foi por outro tanto. Então, olha só, não mentistes aos homens, mas a Deus. Mentistes ao Espírito Santo. Veio uma revelação para Pedro do que estava ocorrendo. E Ananias caiu morto. Depois a sua esposa, mesma coisa, a Safira. Então, olha só, é uma revelação sobrenatural. Pedro não foi investigar a vida de Ananias para saber isso. É uma revelação sobrenatural. Palavra da ciência, palavra do conhecimento. Tem a ver com a onipresença de Deus. Quando Ananias e Safira tramaram, Deus estava lá escutando. Então ele vai, revela a Pedro. Este dom é muito importante. E, geralmente, quem tem esse dom é impedido de pregar na igreja, porque a revelação de pecados, de coisas ocultas, e é muito importante isso na igreja, para que haja desenvolvimento da igreja, o crescimento, a santificação da igreja, que haja temor de Deus na igreja. Hoje, só cantores, pregadores que estão em adultério, que estão em pecado todo dia, estão no púlpito, e ninguém sabe de nada. Serve de escândalo para alguns que conhecem a pessoa, e a igreja perde a santificação, perde o temor de Deus, acha que pode estar de qualquer maneira e lá ministrar, pregar, cantar, tocar instrumento, cantar no coral, pode pregar na rua, pode fazer de tudo, mesmo estando em pecado. É por isso, por falta desses dons, é que acontece aí às vezes um pastor é descoberto, já tem 10 anos vivendo em adultério, aí vão descobrir. Já tem 10 anos, está cheio de filhos já com outra mulher. Falta o quê? Dom. Falta manifestação sobrenatural do Espírito Santo para revelar isso e acabar com esse pecado que está atrapalhando o crescimento da igreja. Subtópico 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria.
Quando o rei Ciro pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Segundo de Reis 6, 8 a 12. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2, 2, 3, 17 e 19. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, Atos 5, de 1 a 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Bom, aqui temos então comentários, né, que aí se equivocam por causa de não haver a separação entre palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Então nós já demos até o exemplo aí, né, do profeta Eliseu e a revelação do que o rei iria fazer, da emboscada que seria armada contra Israel. Tudo bem, aí é palavra de conhecimento, palavra da ciência. Agora Daniel, quando Daniel revela os impérios futuros, aí é palavra de sabedoria, é a revelação do futuro. Então aqui ficou aí a referência no lugar errado. Quando se fala de Daniel e as revelações do futuro, deveria estar lá na palavra de sabedoria, e não aqui na palavra do conhecimento ou da ciência. Já aqui, já demos até o exemplo, né, de Ananias e Safira, no subtópico passado. Então, aqui quando há a revelação sobre Ananias, a mentira de Ananias, e Pedro aí recebe essa revelação, aí sim é palavra do conhecimento, palavra da ciência. Então, a revelação sobrenatural do que está ocorrendo. Então, esse dom, palavra de conhecimento da ciência, é dado sobrenaturalmente alguma mensagem, alguma revelação a alguém sobre o que está ocorrendo ou que já ocorreu no passado. E aí, essa revelação é dada de algo que, onde a pessoa está, às vezes só uma pessoa sabe, ou duas ou três sabem, mas as outras não sabem. Muitas vezes, esse segredo aí está atrapalhando todo o funcionamento da igreja.